Bom dia, alunos queridos do CIEJA Santana Tucuruvi. Como vocês estão? Mais uma semana, né? Hoje é o último dia do mês de agosto, amanhã já começa setembro. Então, hoje nós temos uma nova aula de Ciências Humanas. E hoje a nossa aula vai ser sobre dois temas, que na verdade a gente vai, juntar aí no fim, extremamente importantes, atuais e importantes, sobre os quais nós devemos com certeza nos debruçar. Nós vamos conversar, como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos conversar sobre direitos humanos e diversidade e as pessoas LGBT. Um tema muito importante, atual, sobre os quais nós devemos com certeza conversar. Vamos lá, então? Primeiramente, vamos nos debruçar aqui sobre os direitos humanos. O que significa direitos humanos, né? Infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas identificam os direitos humanos com a defesa apenas de bandidos, de ladrões, não é? Talvez vocês até já tenham ouvido frases do tipo: um policial mata um bandido e aí já aparece o pessoal dos direitos humanos para proteger o bandido. Na verdade, não, né? Não é nada disso, né? Essa é uma interpretação extremamente errada, equivocada. Direitos humanos são os direitos que devem valer para todos os humanos, para todos os seres humanos, sem exceção, inclusive, obviamente, para os policiais, né? Para os policiais, mas também para aquelas pessoas que cometem crimes ou que são acusadas de cometer crimes, que também devem ter os seus direitos humanos respeitados, assim como eu, assim como você, né? Então, os direitos humanos são para todos os humanos, todos, sem exceção, e por isso que eles são tão importantes. Vamos lá, então, vamos ler aqui junto com a Pro. Direitos humanos, né? A categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, pessoal, os direitos humanos, eles não valem apenas para humanos A, humanos ricos ou humanos pobres, apenas para pessoas brancas ou apenas para pessoas negras, apenas para patrão ou apenas para empregado. É por isso que o reconhecimento dos direitos humanos é tão importante, porque eles nos colocam, nós, seres humanos, todos nesse mesmo local de pessoas, né? E nós, como pessoas humanas, temos os mesmos direitos. Olha como isso é fantástico, né? Principalmente para aquelas pessoas que são mais prejudicadas na nossa sociedade, né? Exatamente como as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas que moram em comunidades, né? Em favelas, enfim, que estão à margem. Os direitos humanos asseguram ou deveriam, garantir exatamente o reconhecimento dessa dignidade de toda pessoa humana. Os direitos humanos, pessoal, não são uma invenção, né? Não é assim, alguém inventou os direitos humanos. Não. Os direitos humanos, eles são um reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos para todos os humanos. Olha, como a gente já conversou bastante sobre a escravidão, olha a diferença, né? Na época da escravidão, os direitos eram apenas para os senhores, para os donos, para os brancos. Mesmo as mulheres não tinham esses direitos. Então, olha como os direitos humanos eles são importantes, né? Eles colocam homens e mulheres no mesmo lugar. Pessoas transexuais, travestis, homossexuais, negros, indígenas, imigrantes, todos com os mesmos direitos, né? Por isso que nós dizemos que os direitos humanos são universais, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral. Os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Todos esses nossos direitos humanos, né, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais quais são eles, foram reunidos no ano de 1948 em uma declaração,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora a gente vai descobrir um pouquinho mais como é que ela foi escrita. Vamos lá? A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra bastante grande, né? Que aconteceu no século passado, entre 1939 e 1945, e envolveu a maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil participou da Segunda Guerra. Não teve batalhas aqui no Brasil, mas soldados brasileiros participaram, né? Foi uma guerra que destruiu assim, a economia de muitos países, assim, milhares e milhares de pessoas morreram, né? E então a Segunda Guerra resultou na perda de um grande número de pessoas, sobretudo com as violações a direitos fundamentais. Essas violações cometidas por governos fascistas durante o período, né? Governos fascistas, governos totalitários, piores que ditaduras, né? Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, formou-se uma organização que talvez vocês já tenham ouvido falar, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. Pessoal, a Organização das Nações Unidas é a ONU. A ONU, olhem aqui o símbolo da ONU, né? Aqui, todos os continentes do mundo, né? A ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar que novas guerras, como a Segunda Guerra, surgissem no mundo e que as disputas entre os países e dentro dos próprios países pudessem ser resolvidas por meio do diálogo, de negociações diplomáticas, né, para que mortes fossem evitadas. Evidentemente que esse objetivo nunca foi alcançado, né, e dificilmente será, porque guerras continuaram existindo, muitas guerras continuaram existindo, e conflitos dentro dos próprios países, mas de qualquer forma, apesar de todas as críticas, a ONU tem um papel importante sim, né? A ONU tem vários braços, ela tem a Unicef, por exemplo, né? Voltada para a educação e para as crianças, que participa inclusive do Criança Esperança, aquele programa na Globo. Ela tem a Unesco, que é voltada para o patrimônio histórico. Tem outro braço da ONU que é voltada para refugiados. Enfim, a ONU tem um papel importante. E foi, né, no âmbito da ONU que foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt, um americano, com o propósito de criar um documento com os direitos que toda pessoa no mundo deveria ter. Este documento é precisamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração curta, pessoal, formada por apenas 30 artigos, que tratam dos direitos inalienáveis, ou seja, que ninguém pode tirar da gente, que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Garantem? Não, não garantem, mas é de qualquer forma um documento bastante importante e que inspirou, inclusive, a elaboração de constituições, né, de leis em vários países, incluindo o nosso, né? Hoje, a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas, a ONU, inclusive o Brasil, tá? E ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para constituições e tratados internacionais, incluindo aí a própria Constituição brasileira do nosso país, que foi feita em 1988. Nós vamos ver agora alguns dos direitos garantidos pela Declaração dos Direitos Humanos a todos os seres humanos. Vocês vão ver, pessoal, que não tem nada de absurdo, muito pelo contrário, são coisas até bastante óbvias, mas que infelizmente têm que ser colocados num documento, porque parece que algumas pessoas se esquecem disso. Por exemplo, todos os seres humanos, ó, em pé de igualdade, independentemente da cor e da origem, em torno do nosso planeta. Vamos lá, os direitos. Direito à vida, à liberdade de ir e vir, à segurança pessoal e ao trabalho digno. Proibição da escravidão e da tortura. Não ser preso sem motivo e receber julgamento justo. Direito à propriedade e à liberdade de religião, de consciência e de pensamento. Como vocês podem ver, pessoal, não tem nada de absurdo aqui, né? Muito pelo contrário. São elementos bastante básicos, mas infelizmente
Em muitos locais do mundo, inclusive no nosso país, a gente sabe que nem todos eles são seguidos na maioria dos casos. Como que ocorrem essas violações aos direitos humanos, né? Violações exatamente situações em que os nossos direitos humanos, né, não são respeitados. Então, vamos ver aqui juntos nessa imagem. Prisão sem condenação. Uma boa parte, pessoal, das pessoas presas no Brasil hoje ainda não passaram por julgamento. Pois é, o Brasil tem uma população carcerária imensa, uma das maiores do mundo, e uma boa parte dessa população carcerária, né, de presos, ainda nem passou pelo julgamento. Nem passaram pelo julgamento, ou seja, não são nem condenados. Olha que absurdo. 2. Ameaça à vida e à segurança, situações de violência. Trabalho escravo, análogo, parecido, né, ou servil. Tortura e castigo cruel. Injustiça. Furto de dados pessoais. Isso muitas vezes acontece pela internet, por exemplo. Restrição à circulação e à nacionalidade. Limites à propriedade, pessoas que não têm condições de adquirir ou de alugar uma casa, né? A gente está vendo aí nesses dias de frio, pessoas em situação de rua, né? Moradores de rua morrendo de frio, enquanto nós temos tantas casas e apartamentos fechados. É um absurdo. Sequestro e morte de jornalistas, o que limita a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Restrição ao voto, né? Nós temos muitos países do mundo em que as pessoas ainda não têm o direito total ao voto. Abusos a idosos e o trabalho infantil. Todas essas são situações em que ocorrem violações aos direitos humanos. E como eu falei para vocês, se os direitos humanos são para todos, são inclusive para as pessoas que não se identificam nesses padrões que a sociedade cria, né? Por isso, nós vamos falar agora sobre a população LGBT e os direitos humanos. E aqui vocês vejam que eu coloquei uma imagem bastante colorida, né? Exatamente para representar essa diversidade de orientação sexual, de identidade de gênero, né? E, infelizmente, a gente ainda tem uma mania de querer colocar todo mundo numa caixinha, né? Mas as pessoas homossexuais, os trans, todo mundo tem direito aos direitos humanos, porque todos nós somos humanos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiramente, é importante nós fazermos essa pergunta, né? Mas, professor, o que é LGBT exatamente? O que é LGBT, né? O que isso quer dizer? É uma sigla, pessoal. É uma sigla. Por exemplo, o nome da nossa escola, não é? CIEJA. CIEJA é uma sigla para Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. LGBT também é uma sigla. E o que quer dizer essa sigla? Ó, vários pontos de interrogação. Vamos descobrir agora. O L do LGBT, o L é de lésbica. O G é de gays. O B de bissexuais, ou seja, pessoas que se interessam sexualmente por homens e mulheres. E o T de transexuais e travestis, né? Sendo que o transexual já passou por uma cirurgia para mudança de sexo e o travesti não. Então, essa sigla LGBT, ela busca abarcar essas variações de orientação sexual e de identidade de gênero. Há pouco tempo, quando eu estava na escola, por exemplo, a gente não usava essa sigla LGBT, a gente usava uma sigla, era GLS, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Mas, felizmente, a gente expandiu, né, para poder abarcar também transexuais e travestis. Mas existem outras variações dessa sigla também, que talvez vocês já tenham visto em algum lugar, e algumas pessoas ficam meio perdidas, né, nessa sopa de letrinha. Por exemplo, também é possível utilizarmos essa sigla LGBTQIA+. Ai, meu Deus, professor, o que é isso? São tentativas da gente abarcar cada vez mais essas variações, né? Para a gente representar cada vez mais pessoas que por muito tempo ficaram excluídas dos seus direitos, né, e de representatividade. Então, além dessas daqui, né, que a gente viu, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, agora colocando as lésbicas, né, que são mulheres na frente, a gente acrescentou essa sigla, essas letras Q, I, A e o mais, né? O Q, pessoal, é para queer.
Queer é um termo em inglês que tem uma definição um pouco complicada, mas é como se fosse um guarda-chuvão que abarca pessoas que não se identificam necessariamente com um ou outro gênero, tá? Então são pessoas que são não binárias, né? Não necessariamente se reconhecem como homem ou se reconhecem como mulher, né? Nós temos intersexual, pessoas que se colocam ali no meio entre os dois. Nós temos assexual, pessoas que se identificam e se declaram como sem interesse sexual, digamos assim, né? E esse mais é para qualquer outra possível variação, porque existem outras possibilidades, e inclusive tem exatamente pessoas que não querem se colocar em definição nenhuma, e essas pessoas também têm o direito, porque, né, como eu vou falar outras vezes aqui, a gente não tem nada a ver com isso, né? É bastante importante, né? Nada a ver com isso no sentido de que as pessoas, elas têm que ter o direito de se declararem e de se manifestarem sexualmente e em termos de identidade de gênero da forma como elas preferirem, né? Isso não deve ofender ninguém. Então, realmente, se uma pessoa é homossexual, se uma pessoa é travesti, se uma pessoa é trans, o que isso muda na minha vida? Não muda nada, né? Inclusive, não é a orientação sexual da pessoa, nem a identidade de gênero da pessoa que vai dizer se ela é uma pessoa boa ou não é, né? Lógico que não tem nada a ver com moral, né? Nem com religião. Simplesmente a forma como essa pessoa veio ao mundo e a forma como essa pessoa se expressa. Então, nós estamos falando dessa diversidade. E aí, dentro dessa diversidade, a gente tem alguns termos que eu gostaria de trabalhar com vocês rapidamente. Sexo biológico. Sexo biológico é aquele sexo com o qual nós nascemos, né? Ou seja, homem ou mulher, mas no sentido de sexo feminino ou sexo masculino. Então, tem pessoas que nascem com um aparelho reprodutor masculino, com o pênis, com os testículos, e as pessoas que nascem com o aparelho reprodutor feminino, com a vagina, com o útero, certo? Esse é o sexo com o qual nós nascemos. Mas o que hoje a gente sabe é que esse sexo com o qual nós nascemos, né, o aparelho reprodutor com o qual nós nascemos, não deve definir quem nós somos. Então, eu posso, por exemplo, nascer com uma vagina, com um útero, com um aparelho reprodutor feminino, mas me sentir como um homem. E ninguém tem nada com isso, né? Porque é a minha vida. E eu tenho esse direito, certo? Porque eu sou um ser humano. E eu tenho o direito de ser tratado com dignidade, independente da forma como eu me reconheço. Nós também temos identidade de gênero, né? Então, por exemplo, eu posso nascer com sexo biológico feminino, com um aparelho reprodutor feminino, mas em termos de gênero, eu me senti gênero masculino, né? Então, gênero a gente tem homem, mulher, e tem também as variações, e no sexo a gente tem o sexo feminino, o sexo masculino, e também tem as variações. Nós temos a expressão de gênero, ou seja, a forma como eu me apresento ao mundo, né? Então, eu, por exemplo, posso nasci com o aparelho reprodutor feminino, me expresso como uma mulher, me sinto uma mulher, mas na hora de eu me vestir, por exemplo, eu quero me vestir como a sociedade diz que é de homem, né? Então, também ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu me visto da forma como eu achar melhor. E tem uma outra coisa que muita gente confunde, que é a orientação sexual. Então, aí eu vou entrar em termos da pessoa ser homossexual ou heterossexual, né? Então, por exemplo, eu, Larissa, eu posso ter nascido, né? Vamos falar do meu caso. Eu nasci com um aparelho reprodutor feminino, então, o meu sexo biológico é feminino, né? De fêmea. Identidade de gênero, eu me sinto uma mulher. Expressão de gênero, eu me expresso como uma mulher. E orientação sexual, eu sou heterossexual, ou seja, eu me interesso sexualmente por pessoas do outro sexo, né? Ou seja, por homens. Então, essa sou eu. Agora, existem uma série de variações possíveis, né? E todas elas devem ser respeitadas. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem bastante interessante, depois eu vou mandar para vocês analisarem melhor, né? Então, sexo biológico a gente tem, né? É sua genitália e combinação de cromossomos. É algo com o qual, né, a gente nasce. Então, existe o macho e a fêmea. E existem, sim, pessoas que são intersexuais, né? Antigamente a gente chamava de hermafrodita. Hoje a gente chama de intersexual, tá bom? Identidade de gênero.
é a maneira com a qual você se enxerga e se identifica. Então, existem os homens que são cisgêneros, ou seja, o homem nasceu macho e se entende como homem, a mulher cisgênero, a mulher nasceu fêmea e se entende como mulher. Existem mulheres transgêneros e homens transgêneros, ou seja, a pessoa nasceu fêmea, mas se identifica como homem. Então, pode fazer inclusive uma cirurgia para transição, tá bom? Expressão de gênero é a forma e comportamento que você expressa o seu gênero. Você pode se expressar de uma forma feminina, de uma forma masculina ou de uma forma não binária, tá? Isso acontece, inclusive, né? Nós temos, por exemplo, a Pablo Vittar. Então, tem momentos que ela se expressa como homem, às vezes ela se expressa como mulher, né? E ninguém tem nada com isso também. E a orientação sexual é por quem você sente atração. Então, existem pessoas homossexuais, bissexuais e heterossexuais. Heterossexuais é a pessoa que sente atração pelo sexo oposto. Então, eu, por exemplo, sou heterossexual, né? Sinto atração pelo sexo oposto. No caso, meu marido, apenas meu marido, claro. Bissexual, pessoas que sentem atração pelos dois sexos. E homossexual, pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Então, digamos assim, se um homem sente atração por outro homem, ele é homossexual, certo? Se ele sente atração por homens e mulheres, ele é bissexual. Se o homem sente atração por mulheres, ele é heterossexual. Tem muita gente que confunde, né, identidade de gênero com orientação sexual, tá bom, pessoal? Vocês estão vendo que são duas coisas distintas, né? Identidade de gênero é como eu me identifico como mulher, e orientação sexual é por quem eu sinto atração sexual, tá bom? Os direitos da população LGBT já conquistados no Brasil. Nenhum estabelecimento pode recusar-se a atender uma pessoa baseada em preconceito de qualquer tipo. Casamento homoafetivo. Cartórios de todo o Brasil não podem recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva. Adoção de crianças por casais homoafetivos, seja por dois homens ou duas mulheres, né? Preenchidas as condições para adoção, não se discute mais a respeito de qualquer impedimento em decorrência da orientação sexual dos pretendentes. Por favor, né, gente? Não é porque o casal é homossexual que ele vão ser pais ruins, né? Muito pelo contrário. A gente está cheio de pais aí, homem e mulher, juntos, casados, criando filhos, que são péssimos pais. Então, não é a orientação sexual de uma pessoa que vai definir se ela vai ser boa ou ruim como pai, né? Com certeza. União homoafetiva é família, é uma entidade familiar, sim. O campo de nome social deve existir em todos os boletins de ocorrência no país. O que é nome social? Então, a pessoa, por exemplo, ela nasceu macho, né? Então, ela foi registrada como José. Mas ela não se identifica como homem, ela se identifica como mulher, então ela quer ser chamada de Maria. Então, ela tem o direito de usar o seu nome social em concurso, em vestibular, inclusive em BOs, né, em boletins de ocorrência. Os benefícios previdenciários de pensão e morte e auxílio reclusão também valem para casais homossexuais. Transsexuais e travestis podem usar seu nome social em todos os órgãos públicos, autarquias e empresas, e essa medida vale para os funcionários. E a nossa Constituição, a nossa lei maior, tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tem gente que vai falar, professora, eu não gosto desse negócio de gay. Não, isso aí é coisa do diabo. Só que assim, pessoal, se você não gosta, você não vira gay, né? Bastante claro. Agora, você não pode interferir na escolha e na orientação das outras pessoas, né? Isso tem que ser bastante claro, né? Então, nós estamos falando aqui de leis, nós não estamos falando aqui de religião, né? Se por acaso a sua religião condena ou não gosta de pessoas homossexuais ou de travestis, de transexuais, isso é um problema seu e da sua religião, né? Que vocês vão cuidar no âmbito privado, no âmbito religioso. O que eu estou falando aqui é de leis, estou falando do que tem que valer para todos, inclusive para as pessoas que não seguem a sua religião, tá bom? Infelizmente, pessoal, no Brasil,
nós temos ainda muito desrespeito aos direitos humanos das pessoas que se identificam com gêneros diferentes dos quais eles nasceram, pessoas que têm manifestações sexuais diferentes da heterossexualidade, né? Então, os direitos humanos são muito, muito atacados, os direitos humanos das pessoas LGBTs, tá? Não só no Brasil, mas em outros países, né? Então, ó, em 72 países ainda existem leis que criminalizam relações homossexuais e expressões de gênero. Então, se você for gay, você pode ser preso, né? Não pode ter manifestação. Apenas 1/3 das nações contam com legislação para proteger indivíduos da discriminação por orientação sexual. Apenas cerca de 10% de todos os países tem mecanismos legislativos para proteger da discriminação por identidade de gênero. Relatos de violência e assédio ainda são a norma em todas as regiões do mundo. E no Brasil, como é? O Brasil, pessoal, é o país que mais mata transexuais do mundo. Um LGBT é agredido no Brasil a cada hora, revelam dados do SUS. Dentro dessa população LGBT, a população negra LGBT é a mais atingida. Olha o preconceito aqui, né? Pior, quer dizer, uma pessoa negra que é LGBT sofre duplamente. Transexuais e lésbicas são mais vítimas da violência. Então, aqui a gente vê várias expressões de preconceito. Preconceito contra a diversidade sexual e de identidade de gênero, preconceito contra pessoas negras e preconceito contra mulheres e transexuais. Então, digamos que seja uma mulher negra transexual, ela tem uma chance muito grande de morrer no Brasil, exatamente por ser da forma como ela é. E aqui, pessoal, nós temos as fontes, algumas das fontes, né, as quais eu utilizei para poder fazer, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. E agora eu vou passar as atividades para vocês. É um vídeo longo, eu sei, mas obrigada por terem chegado até o final, isso é bastante importante. Fiquem com Deus, beijos.